noite, Casa Church. Paz seja com vocês. Eu vou chamar aqui a Leninha e a Ana. Nós vamos compartilhar a palavra hoje de uma forma diferente. Na semana passada e esses dias a gente tem compartilhado na forma mais tradicional e lógica, e hoje nós vamos falar sentados. Eu estava no coração um desejo de chamar a Leninha para ministrar uma dessas noites, mas aí eu aproveitei e disse, vou fazer companhia para ela. E aí chamei a Leninha e disse, Leninha, você quer acompanhar a gente para a gente fazer uma reflexão em conjunto com a igreja, falando sobre face a face. Deus tem falado tanto com a gente nesses dias, e tem sido tão edificador e tão edificante. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente também. Todos nós aqui temos experiências muito marcantes de um face a face com Deus. Nós sabemos que muitos dos irmãos também têm suas experiências marcantes. E como seria bom se a gente pudesse trazer todo mundo para cá, para poder, por semanas, a gente ir descobrindo, ouvindo. Eu sei que nós estamos fazendo isso nos life groups, né? Nos pequenos grupos a gente está fazendo isso. A gente está se encontrando, a gente está se perguntando como é que foi o seu encontro com Deus, como é que foi o seu face a face. E a gente está tendo oportunidade de conversar. Mas hoje à noite eu creio que Deus tem algo diferente para a gente nesse propósito, nesse princípio. Vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus nós colocamos esse tempo, a nossa concentração, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso espírito, na presença, na disposição, na atenção e concentração do Senhor, para que aquilo que vai ser ministrado seja, Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor e a presença do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos começar lendo Bíblia, né? Vou pedir a Leninha para ler uma palavra que a gente, inclusive, sentou para conversar sobre isso. Tivemos um tempo juntos, eu, a Ana e a Leninha, para falarmos e para entendermos o que Deus queria para hoje à noite. E a Leninha nos sugeriu 1 Coríntios capítulo 13. Pode ler, Leninha. Boa noite, casa. Diz assim a palavra do Senhor: posso falar a línguas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso. Não é vaidoso, não é rude ou egoísta, não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil. Porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem 3 coisas: a confiança, a esperança e
e a maior delas é o amor. Esse versículo último que a Leninha leu, ou penúltimo, né? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Essa expressão aqui. Eu quero já começar, Leninha, perguntando para você. Face a face com Deus. Quem é esse Deus? Bem, a palavra denomina Deus, fala que Deus é fogo, fogo consumidor, Deus é amor, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é Pai, Deus é o Criador. Tem várias formas de definir Deus, que na verdade tudo é a mesma coisa. Deus é aquele que gerou todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. E é o nosso Pai. E quando fala que Deus é fogo, a gente lembra de Moisés, quando Moisés teve o seu encontro com Deus, né, a primeira vez na sarça, que se queimava, que pegava fogo, mas não se queimava. Ali, Deus apresentou para Moisés como fogo, sendo esse fogo consumidor que não queima, que não destrói, mas é um fogo que purifica. Então, Deus é um fogo que nos purifica. Tem a simbologia, né, da purificação. Interessante essa palavra, irmãos, porque se vocês notarem aquela expressão de que a sarça ardia, mas não se consumia, ou seja, embora queimasse aquele mato, ele não se desfazia. Era Deus querendo mostrar como que Ele, com o seu fogo, ou como o fogo atua na gente. Porque, vocês se lembram do face a face de Jacó? Ele disse, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada, porque Jacó sabia que ele estava lidando com um ser, que é um ser que, por si só, ele consome pessoas, se ele não agir de um jeito, com uma graça, com uma misericórdia que ao mesmo tempo nos preserve. Então esse fogo de Deus, ele age não destruindo, ele age purificando. A sarça arde, mas não se consome. A gente arde no fogo do que é Deus, mas a gente não se acaba. Na verdade, a gente é purificado. Quando se acende o fogo num lugar onde tem bicho, o que acontece com os bichos? Eles vão tudo embora. E aquele lugar fica limpo. E é assim com a gente, né? Sim, e também Deus falou várias vezes através dos profetas, né, que nos purificaria, chegaria um tempo que Ele nos purificaria. Assim como o fogo purifica o ouro e a prata, assim também nós seríamos purificados. Para quê? Para tirar as impurezas, para tirar aquilo que não pertence a nós e ficar somente aquilo que é nobre, aquilo que é da nossa essência, que nós recebemos dele. É lindo. Dentre essas características, fala para a gente sobre essa segunda característica que a Leninha falou, de Deus. Deus é tanta coisa. Eu até falei para eles, quando a gente começou a conversar ontem, que a Leninha levantou essa questão sobre quem é Deus, eu disse, Deus é tanta coisa, que quando você estuda teologia, só essa matéria, né, porque teologia é o estudo de Deus, só essa matéria desse Deus, do Pai, ela dura semanas só para estudar sobre a pessoalidade, sobre a personalidade, sobre o caráter, sobre as características de Deus. E esse luz. Engraçado você me perguntar isso. A gente não tinha combinado o que queria perguntar para cada uma, não, né? Então, mas é incrível, porque hoje eu saí bem cedo para trabalhar e eu peguei a 75 descendo.
E aquele sol me cegava. E eu não consegui. Se eu não tivesse muito concentrada na estrada, eu fiquei realmente com medo de perder ali, porque o sol era tão lindo e aquela luz vinha tanto no meu rosto, que e aí eu fiquei lembrando exatamente disso, né? Ele é luz. E a luz de Deus é tanta coisa na nossa vida, né? Representa tanta coisa. E nos ilumina o nosso caminho, ilumina a nossa identidade, nos mostra quem somos. Então não tem como você se encontrar com Deus e permanecer da mesma maneira. Não tem como. Não tem como. Hoje, quando eu olhei para aquele sol, é claro que eu não estou dizendo que Deus é aquele sol, mas eu me lembrei exatamente disso. Quando eu olho para essa luz, quando eu me encontro com essa luz, é impossível eu fingir que nada aconteceu. Não tem como. Então, às vezes, a minha impressão é que as pessoas, por ouvirem falar sobre Deus, imaginam que elas já viveram esse encontro transformador, mas nem sempre. Porque se você ouviu falar de Deus, é uma coisa. Você pode ter crescido ouvindo pessoas falar de Deus. Você pode ter crescer sabendo que existe um Deus. É só na tua experiência pessoal com Ele que você vai se sentir completamente iluminado, completamente transformado, e você não consegue sair desse lugar do mesmo jeito. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de se encontrar com Cristo. E ontem a gente estava conversando, eu lembrei muito de Paulo, né? Porque quando Paulo se encontrou com Cristo, a Bíblia diz que ele ficou cego. E no meu entendimento, ele ficou cego por 3 dias para poder olhar para dentro. Porque todas as vezes que a gente está muito distraído com tudo que está acontecendo, a gente costuma muito olhar a vida de quem está perto. Então, você tem muita distração, e você está olhando para quem está perto, você está olhando para quem está longe, você tem o visual, então você se distrai com o que está fora. E quando você olha para dentro, tudo muda. Então, eu acho que uma das coisas impactantes de encontrar com Cristo, que é essa luz, é que Ele te ilumina a ponto de você olhar para dentro, reconhecer a tua condição, reconhecer que você precisa ser resgatado, que você sozinho não consegue dar conta de fazer absolutamente nada. Então, olha para dentro, vê a sua própria condição, se arrepende dessa condição, e aí já você não está mais pensando no que está acontecendo com quem está do lado, você está pensando em você, no seu desenvolvimento, no seu crescimento com Deus. E aí essa obra linda de regeneração acontece, né? A Ana estava falando, eu me lembrei daquela passagem de um dos profetas que falam de Jesus, que dizem: aqueles que andavam em trevas viram a sua maravilhosa luz. Os que habitavam nas regiões da sombra da morte, sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte, raiou a luz. A luz nos tira desse lugar, né? E nos prospecta para frente. Realmente esse tempo de ontem, irmãos, não foi um tempo da gente pensar no que daria certo para falar para vocês, mas foi um tempo onde a gente abriu a Bíblia e começou a ser ministrado pelo Espírito. A gente foi falando aquilo que o Senhor estava movendo no nosso coração. E o amor, Leninha, essa outra característica de Deus. O amor. Deus é amor. O amor é uma pessoa, o amor é uma natureza. O amor é quem nós somos. O amor é onde nós somos gerados. Porque a palavra fala, Paulo vai falar que nós fomos gerados em amor, em Deus. Deus nos amou antes de nos gerar, Ele nos desejou, Ele desejou a humanidade, gerar a humanidade antes mesmo de ser gerada. E é esse amor que nos constrange, esse amor que nos faz querer conhecer Ele. Quando
lá em João 3,16, né, que é o versículo que todo mundo conhece para evangelização, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente não para pensar o que isso quer dizer, o que isso nos comunica. Porque isso nos comunica algo muito mais profundo do que o que a gente entende logo já de cara, né? Mas, assim, Deus, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da gente querer conhecer Ele. Ele nos amou quando a gente estava perdido. Ele nos amou antes da gente nascer. Ele nos amou, é eterno. O amor de Deus é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Por isso que o que sobra é amor, que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 13. O que sobra é o amor. O amor é o que vai para a eternidade. Porque a essência de Deus é o amor. E o amor, quando você encontra com Ele, eu já tive vários encontros, continuo tendo, mas quando você está num estado de calamidade, de trevas, de pecado, de lama, e você tem um encontro com esse amor, olha, é algo que é gerado uma tristeza tão grande no seu coração. E essa tristeza vai te levando a se arrepender desse estado, dessa condição que você se encontra, mas não é uma tristeza que vai te levar à culpa e vai te levar à morte. Não, é uma tristeza que vai gerar vida, que vai querer a mudança, que vai querer a transformação. É isso que o amor gera em nós. Esse amor, ele gera em nós esse desejo de ser parecido com o nosso Pai, parecido com o nosso irmão Jesus Cristo, com o nosso irmão mais velho Jesus Cristo, parecido com o que Ele é e ser o que Ele nos criou para ser. Quando você tem um encontro com o amor, você não consegue ser diferente. O amor incondicional é aquele amor que você olha, não tem como você... não tem como você se livrar desse amor. Não tem como. Não tem como você se livrar dele. E é isso que leva a gente realmente a nos render, a nos entregar, a querer realmente ter essa transformação de vida e viver da maneira que o agrada, que a gente só quer agradar. Quando a gente se encontra com esse amor, a gente só quer agradar. É igual o namorado, né? Quando está namorando, né? Os casais de namorado aí, antes de casar, que quer agradar um ao outro, se encontra, encontrei o amor da minha vida. Aí faz de tudo para agradar. Agora imagina com o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, que é o amor eterno, que é o amor infinito, que é o amor incondicional. É constrangedor. Né? É tão constrangedor que você se perde nele, você não quer viver mais nada. E o amor e ao mesmo tempo que faz essa transformação em nós, no nosso ser, ele também nos protege. O amor também é uma proteção para o nosso coração. Então, é o amor que nos dá vida, é o amor que nos dá força para continuar essa caminhada de santificação, purificação, transformação, essa caminhada de fé que nós temos. E que nos dá, que vai gerando esse desejo de sermos melhores a cada dia, sermos parecidos com Deus a cada dia. Eu acho que esse encontro com o amor, ele nos impede de viver uma vida buscando coisas terrenas. Porque, querendo ou não, se a gente parar para pensar, o mundo vai levando a gente para buscar tanta coisa, o mundo vai dizendo para a gente, vai querendo ditar para a gente o que a gente precisa ter, o que não pode faltar, né? O mundo tem todas as regrinhas do que, teoricamente, nós teríamos que viver e buscar. Então, se você for olhar para qualquer mídia, para qualquer tipo de informação, em rodas de conversa, em qualquer lugar que você sente, as pessoas vão estar ali buscando coisas. E, às vezes, não é nem só financeiro também, mas as pessoas procuram por afirmação, procuram por lugar, procuram ser recebidas nos lugares, querem pertencer. Então, quantas vezes você já não viu pessoas falando, eu não gosto de ir naquele lugar porque eu me sinto rejeitado. Então, existe todo
aquela carga de rejeição que muita gente carrega, né? Quando você se encontra com amor, você se encontra com uma plenitude que te preenche de um jeito que você já não se relaciona com ninguém esperando ser preenchido. O encontro com o amor é o encontro que te preenche completamente. Você se sente pleno, completo, inteiro, que é o que a gente é no Senhor. E aí pronto, e aí você já vive para compartilhar. Eu quase levantei a mão ali, viu, Walter, me colocando à disposição para ir embora para Guiné-Bissau. Então, se precisa ir, eu me ponho à disposição, eu vou orar para Deus convencer meu marido. Eu estou brincando. Mas assim, sabe por quê? Quando eu vejo uma coisa daquela, eu fico pensando assim, o que estou fazendo aqui? E é claro que hoje eu sei, eu tenho convicção que foi o Senhor que nos trouxe para cá, foi o Senhor que nos dirigiu, eu não tenho dúvida de que o Senhor nos quer aqui neste tempo. Mas, às vezes me passa pela cabeça, por que que eu não estou lá? Por que que a gente não abre muito mais mão do nosso conforto para viver, e assim, e não precisa ser lá em Guiné-Bissau, pode ser no próprio Brasil, mas muitos de nós não querem voltar para o Brasil, porque pensando assim, não, se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter o carro que eu tenho, eu não vou ter o conforto que eu tenho, eu não vou ter as escolas que eu tenho, eu não vou ter... Não sei se isso passa pela cabeça de vocês, mas pela minha passa. Aí quando eu olho para aquele tipo de vídeo assim, eu falo assim, não, eu tenho que estar aberto, e é claro que a gente tem que orar, e tem que ser tudo dirigido pelo Senhor, mas peraí, se eu tenho tudo o que eu preciso no Senhor, eu tenho que estar perto das pessoas para transbordar. Não pensando que se eu estiver lá, eu não vou ter o conforto que eu tenho aqui. E é só o encontro com um amor que traz para a gente essa sensação e esse sentido de plenitude que vai fazer a gente romper e ter coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou para onde o Senhor quiser. Porque o encontro com o amor te enche, te deixa pleno, você não se relaciona com ninguém mais pensando que você vai receber dele. Você vai pensar assim, não, eu tenho tudo de Deus em mim e eu preciso me relacionar para transbordar o que eu já tenho, porque eu me encontrei com o amor. E o amor também, ele nos cura de quê? Lá em Efésios, Paulo fala que o amor lança fora todo medo. Quando a gente volta lá para o Éden, Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto, né, do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus veio até eles, e eles se escondem de Deus. E Deus pergunta a Adão, onde você está? Aí ele fala, eu ouvi a sua voz e me escondi, tive medo e me escondi. Às vezes, essa nossa busca que você está falando aí pelas coisas terrenas, é válido buscar, lógico, a gente está aqui, a gente precisa, mas essa nossa cobiça, ambição pelas coisas terrenas, é a falta, é esse medo que foi gerado em nós, que a gente já recebeu desde sempre, que dá para a gente esse medo de perder as coisas, esse medo de viver uma situação, esse medo de faltar, porque você vive a partir de uma escassez que está dentro de você. E esse amor, porque quando Adão e Eva estavam no jardim, eles eram conectados com a fonte de amor. Deus é a fonte de amor. É a fonte suprema de amor, Deus. Ele é amor. Então, quando foi desconectado, teve essa ruptura do amor. E no lugar do amor, veio a escassez, veio a falta, que gerou o medo. E a partir daí, por isso que a gente busca as coisas fora. Mas, na verdade, o que nos preenche está dentro. É esse amor, quando a gente tem esse encontro com esse amor de verdade, que nos preenche, lança fora todo medo. Você não tem mais medo. Se você não preocupa se vai faltar, se você vai ter, não preocupa com conforto, você não preocupa, porque muda tudo. É uma transformação no seu ser que acontece. A sua visão de ver o mundo, a sua visão de ver as coisas é transformada. Esse amor tem a capacidade de fazer isso. É só o amor de Deus para fazer isso. E tanto tem sentido essa transformação do amor que tira o medo,
Porque essa falta, essa escassez que passou a haver do Éden para frente, foi física e material, também foi, mas foi muito mais espiritual. Era a ausência de Deus presente. Então, todas as vezes em que a gente está com um medo excessivo, você pode recobrar a sua mente, que é muito provável que você esteja distante de Deus naquele momento. E aí aproveita para correr e dizer: Senhor, eu quero estar perto de Ti, porque nele não tem esse medo. Enquanto Deus estava ali com Adão no Éden, não tinha medo nenhum. Aí quando Deus sai do cenário, ele diz assim: ó, a terra vai produzir espinhos e abrolhos, agora a mulher vai ter dores para dar o parto. Tudo isso vai gerando medo, tudo isso vai gerando falta, tudo isso vai gerando assombro, tudo isso vai gerando problema. Mas quando Deus está presente de novo no cenário, mesmo a terra não mudando, né, porque a terra não mudou, não voltou ao estágio do Éden, mas dentro de nós existe o Éden, né? O Éden está em nós, está no Deus que nos traz essa paz que havia naquele lugar, que havia no Éden. A minha pergunta para você responder para você mesmo é: você já esteve face a face com essa figura de amor de Deus? Você já se encontrou com o amor? Porque quando a gente fala Deus é luz, Deus é fogo, Deus é espírito, você pode ser que você tenha se encontrado com alguma dimensão de Deus e com outra não. Houveram pessoas que se encontraram com o poder de Deus, esse sobrenatural, mas ainda não se encontraram com esse Deus que é amor. Quando a samaritana se encontra com Jesus, ela não se encontra apenas com um homem que vai dar sentido à vida dela, ela se encontra com o próprio amor, que não a condena, que não a julga. Ela, que era uma mulher, depois de tantos divórcios, estava num 5º relacionamento, ou num 6º relacionamento, que ainda não dava para se chamar de casamento. A mulher adúltera, o paralítico de Betesda, o cego de Jericó, os leprosos da Bíblia, tantas outras pessoas que se encontraram com Cristo, não viam nos olhos físicos nada que lhes encantasse, mas a grande transformação foi se encontrar com um Cristo que amou. O Cristo que amou enviou cura na casa do centurião romano, que era odiado pelos judeus, por sinal, mas não por Jesus. Jesus amava aquele romano e curou o servo que ele tinha em casa. Então é maravilhoso a gente se encontrar com essas facetas de quem é Deus. Porque se você precisa de purificação como Moisés, Deus disse: eu vou te mostrar, Moisés, você tem um BO nas costas, você tem um assassinato. Moisés tinha matado uma pessoa, ele precisava de purificação. Deus disse: eu vou te mostrar como que eu sou. Eu sou um Deus que purifica, não destrói. Paulo provou da luz no caminho de Damasco. Ele viu uma luz, foi o que Paulo viu, e a luz o cegou, inclusive. Paulo se achava tão iluminado, Paulo se achava tão brilhante, que Jesus disse: eu vou te mostrar a minha luz, e a minha luz vai acabar com a tua, Paulo. E realmente ele ficou 3 dias sem ver, por causa dessa grandeza, dessa dimensão. Dá vontade de ficar só no amor aqui. Mas fala um pouquinho sobre esse aspecto desse espírito que é Deus. Deus é espírito. Fala, Lene. Deus é espírito. E o que é o espírito? Quando fala que Deus é espírito. Eu acho que é em Deuteronômio ou em Levítico que fala que Deus é espírito, ele não tem forma. Acho que é Levítico ou Números, não sei, é um dos 3 primeiros livros, que fala que assim como ele é espírito, ele não tem forma,
para que ninguém faça imagens de Deus, para adorar imagens de Deus, porque Deus é espírito. É justamente porque Deus, ele não é um padrão, Deus não é uma regra, Deus, ele não é uma imagem que você pode fazer dele. Deus, o Espírito é aquilo que está por trás de todas as coisas, que move todas as coisas, aonde tudo é gerado. A gente pode dizer... Como é que eu vou explicar? É aquilo que te impulsiona a agir e reagir, é aquilo que é gerado em nós, de dentro para fora. É toda essa cosmologia que existe no universo, toda essa força de toda a criação, de toda a humanidade, é tudo isso que gera vida em nós, que faz a gente se sentir vivo, de respirar. Deus é espírito, espírito é o que movimenta. Espírito é o que gera o movimento, é o que impulsiona. Ele é o Espírito, é Ele que gera em nós o querer, é Ele que gera em nós o efetuar, é Ele que gera todas as coisas no universo e mantém o universo de acordo com aquilo que já foi estabelecido por Ele. Não tem como, não tem... É isso, o Espírito. Para a gente entender melhor isso de uma maneira mais prática, saber que o Espírito é o que nos liga a Ele. Né? Porque a gente tem o corpo, tem a alma, que é a nossa mente, as nossas emoções, a maneira que a gente sente, mas o Espírito é o que nos conecta com Ele. Tanto é que, por que a Bíblia diz que nós morremos espiritualmente? Exatamente, porque lá na humanidade a ligação espiritual foi cortada. Então, a partir daquele momento, já não tinha ligação mais. E aí Jesus vem e reconecta, né? É como uma luz, né? Exato. Que foi apagada, Yes. Aí liga ela de novo e ela é acesa. Então, o nosso espírito é isso aí. A partir da obra da cruz e da ressurreição, nós fomos reconectados no Espírito, e aí sim, nós somos salvos no Espírito, e isso nos fez ter comunhão com Deus novamente. Né? Religou a comunhão, reconectou. Isso é muito poderoso, né? Uma das representações, traduções do face a face no hebraico é presença, é comunhão. Então, isso é muito poderoso, porque só pelo Espírito nós temos comunhão. Se Deus Espírito, irmãos, quando se move, muda tudo. Eu estava lembrando ontem para Leni e para Ana aquela palavra de Samuel, que está no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, quando Deus escolhe o rei Saul. A palavra que Samuel usa para falar para Saul é: o Espírito do Senhor se apoderará de você e você se tornará em um novo homem. Saul não prestava, embora tivesse muitas virtudes. Saul era o homem mais bonito e mais alto da pátria no tempo dele, mas ele não prestava, ele estava sem Deus. E aí a Bíblia diz assim: mas o Espírito vai entrar em você e você vai se tornar um novo homem, Saul. E Saul foi transformado. Saul começou a profetizar, Saul teve habilidade para reinar. Saul organizou um reino de tribos, um reino tribal em uma nação. Um desafio enorme, imagina. Eles eram por centenas de anos, eles estavam organizados em tribos. E aí chega agora um homem para organizar em reino. É dificílimo isso. Para você mudar uma liturgia de um culto, de uma igreja, é dificílimo. Imagina você mudar toda uma estrutura, uma cultura. Saul teve graça de Deus para fazer isso, por causa do Espírito de Deus. Eu me lembro daquela canção que a gente cantava: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. E a gente faz, a gente pula, a gente grita, a gente canta. Quando esse Deus Espírito habita, muda muita coisa na nossa vida, muda tudo. O conceito bíblico
para hoje à noite com vocês, para o face a face, é o verso 12 de 1 Coríntios que a gente leu. Deus nos resgatando, né? E esse face a face é o quê? É Deus nos resgatando do nosso eu para implantar o seu. Então, se você pergunta o que é um face a face, é um resgate de Deus, do meu eu, para a implantação do eu dele, do senhorio dele, da vontade dele, de tudo que diz respeito a ele. Mas fala para a gente, Leninho, uma experiência sua de um face a face com Deus. Eu sei que você já teve alguns, como a gente está falando esses dias aqui, a gente tem ao longo da caminhada cristã alguns, né? Talvez a gente chegue no céu e se surpreenda, talvez a gente tenha mais do que achava e talvez a gente tenha menos do que achava. Mas a verdade é que a palavra deixa a gente sem obscuridade. A palavra deixa a gente na realidade dos encontros que a gente teve com Deus, os face a face. Então a gente sabe quando está face a face com Deus. Às vezes uma fase da nossa vida em que a gente está vivendo um face a face. Às vezes uma área da nossa vida em que Deus está trabalhando e que é um face a face. Às vezes é a manifestação do amor, da luz, do fogo, a manifestação do Espírito. E a gente está vivendo diversos. Mas fala de um teu, Leninha, muito marcante. Eu vou falar dos primeiros face a face, que para mim foi aonde tudo começou. Primeiro eu tive esse encontro com o amor, né, que já foi falado aqui, com o amor do Senhor. Eu me encontrava, eu não sei se todos aqui já ouviram o meu testemunho de transformação, que eu passei vários anos no homossexualismo, e até que Deus me resgatou, me encontrou com o amor dele, e me mostrou o amor dele, o quanto que eu era amada. E quando eu recebi um convite para participar de uma célula que tinha de vários casais brasileiros que se reuniam aos sábados, e eu recebi um convite para ir numa reunião dessa. E ali começou os meus face a face, mas não diretamente, através daquelas pessoas. E ali eles ministravam, traziam a reflexão, ministravam a palavra, louvavam, tinha comida, tinha um monte de coisa. E ali, aquele lugar ali de familiar, um lugar familiar, onde todo mundo se abraçava, batia papo, aquele ambiente bem familiar mesmo, de amor. Group. É igual o Life Group. E foram vários. E eu me lembro que, quando eu chegava em casa, depois desses encontros, que eu nunca parei de participar desses encontros, eu continuei participando depois. Eu chegava em casa, que eu colocava a minha cabeça no travesseiro, eu ficava lembrando, parecia que o Espírito Santo trazia à minha memória aquilo que estava sendo ministrado. E aquilo ia me constrangendo de tal forma que parecia que eu via Deus ali pertinho de mim. Toda vez era uma coisa, mas não era um constrangimento de acusação, de culpa, de condenação, não era. Era um constrangimento de vergonha do meu estado, que eu me encontrava, mas não de uma maneira pejorativa, de uma maneira negativa. E aquilo gerava em mim esse desejo de ser purificada, de ser transformada. E foram várias noites dessa maneira, trazendo à minha memória aquilo que estava sendo ministrado. Eu não conhecia a Bíblia na época, eu não conhecia. Então, eu ficava na minha memória, trazia a minha memória toda vez. E ali eu chorava noites inteiras ali, pedindo ao Senhor para tirar aquilo de mim, para tirar essa coisa ruim que tinha dentro de mim, porque era assim que eu falava com Ele. Mas até que um dia, depois de algum tempo, eu, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia em casa, e eu me deparei com Romanos 6. Ali foi o meu cara a cara com Deus, na palavra. Romanos 6, por quê? Porque eu já vinha de um processo de arrependimento. De todo sábado, era todo sábado. Eu saía das reuniões, ia para casa, quando eu
colocava minha cabeça no travesseiro, passava por aquele processo de arrependimento. Foram vários. Foi um processo longo de arrependimento, gente. E ali eu creio que Deus estava gerando muita coisa em mim. E quando eu comecei a ler Romanos 6, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Aonde foi o meu face a face de verdade, que me fez ver realmente quem eu era e me fez ver realmente quem Deus me criou para ser. E me levou a tomar uma decisão drástica de querer ser essa pessoa que Deus me fez para ser. Romanos 6, a partir do 3, fala assim: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos, deixa eu ler de novo, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E algumas versões falam vida nova ou nova vida. Quando eu li esse versículo, que fala que nós fomos batizados, sepultados com Cristo, e nós fomos ressuscitados com Cristo, parece que abriu minha visão. Abriu minha visão. Ali eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E ali, naquele momento, eu decidi me batizar. Porque esse é o significado do batismo, né? Quando você é emergido na água, é como se você está sendo, a sua velha natureza está sendo sepultada, e quando você levanta da água, você está ressurgindo uma nova criatura. Quando eu entendi isso, foi uma convicção assim tão grande que me levou a decidir naquele dia, é isso que eu preciso, eu vou me batizar, eu não vou ser mais lésbica, eu vou sair dali uma nova pessoa, uma nova criatura. Isso é uma convicção tão assim, foi tremendo, foi o meu face a face assim que me levou a decidir. E ali eu já liguei para a minha amiga que me acompanhava, que me fez o convite para levar para essas reuniões, e já falei com ela, eu quero me batizar, porque eu quero ser uma nova criatura, eu quero me batizar. Porque não era, na minha cabeça não era só um batismo. Aquilo ali tinha muito mais significado. A minha visão ali abriu. E ela já ligou para o pastor da igreja que ela frequentava, a igreja americana. No outro dia eu estava sendo batizada. E a partir dali, começou outro processo e foram outros encontros, outros face a face, que até hoje não acabou os face a face. Então, foi assim, o que mais me marcou. Face a face, né? Não tem como acabar o face a face. Mas esse face a face, para mim, foi o mais marcante, porque foi ali que eu decidi ser uma nova criatura. E a partir dali foi só o desenvolvimento dessa nova criatura. E estou aqui hoje. E vamos que vamos. Tem muito mais para viver ainda. Glória a Deus. Que bênção. Olha, eu ouviria ainda a Ana falar dela, mas a Ana ministra semana que vem, ela pode falar durante a ministração. E eu quero só caminhar para a conclusão, falando um pouquinho também, irmãos, porque a gente fala dessa importância, da grandeza, mas é importante a gente falar também que existem inimigos do face a face, impedimentos do face a face, que precisam ser analisados por nós. A gente tem que estar muito atento, porque, como disse a Leninha, como disse a Ana, face a face é algo contínuo. Deus quer que a gente esteja sempre, eu tenho falado muito isso, essa compreensão de Romanos 8, né? Portanto agora, Paulo começa dizendo, portanto agora vocês que habitam em Cristo, ou Cristo que habita em vocês. Deixa eu ler, porque tem dia que eu lembro, tem dia que não. Então deixa eu recorrer aqui o que Paulo fala, Romanos
8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse estar em Cristo, que é essa qualidade que eu tenho dito, que é diferente do estar com, mas é estar dentro. É Cristo em nós, é nós em Cristo. Nós somos uma única pessoa, nós passamos a ser um único ser. Deus habitando em nós integralmente. E a gente vivendo isso, conseguindo crer e viver nisso. Poderoso, né? Eu disse que na versão em inglês tem mais sentido, porque fala in, né? Therefore is not condemnation for who are in Christ Jesus. Ou seja, dentro de Cristo, no interior de Cristo. Essa face a face a gente é chamado para viver isso todos os dias. É essa compreensão de que a gente está diante de Deus, que a gente está com Deus, a gente está face a face com Ele, que Ele está em nós, que nós estamos nele. Mas existem inimigos, e nós elencamos aqui pelo menos 3. Eu queria que cada um de vocês falasse sobre um deles. O primeiro deles, fala você sobre o primeiro deles. Adão. Porque o Adão teve e tinha esse face a face pleno, né? Ele via Deus toda hora, mas acabou. E por que acabou? O conceito de pecado que a gente costuma passar até para as crianças erroneamente é que pecado é uma atitude, né? Então, é pecado matar, pecado roubar, pecado trair, e a verdade é que pecar é errar o alvo. Então, Adão foi criado para uma coisa e ele errou o alvo, né? Porque ele achou que ele poderia ser independente de Deus. Então, o grande erro de Adão e Eva, que na verdade representa a humanidade, que nos representam, porque a gente gosta muito, esse dia eu estava falando com as mulheres, às vezes a gente fala, nossa, a Eva? Não, a Eva é você, a Eva sou eu, nós faríamos a mesma coisa. No lugar deles, nós faríamos a mesma coisa, eles representam a humanidade. Então, acharam que poderiam ser independentes de Deus. Então, um inimigo do face a face para nós, nos dias de hoje, é isso. A gente imaginar que nós podemos ser independentes de Deus. Inclusive, isso é algo que Deus tem gerado muito no meu coração, tem falado muito comigo. Eu sempre achei que nós precisávamos ser dependentes de Deus. Então, assim, você precisa ser dependente de Deus, a dependência é importante. A verdade é que hoje eu entendo que sem a dependência completa não há conversão. Não há. Então, se você quiser realmente se converter, a Bíblia diz que nós fomos salvos no Espírito. Cristo fez isso. Isso foi uma obra de Cristo na cruz pela bondade, pela misericórdia. Mas nós temos que fazer a nossa parte em nos converter. Conversão é mudar de direção. E se a gente quiser viver essa conversão, nós vamos precisar ter uma dependência completa de Deus, né? Então a gente não pode errar de novo. A humanidade já errou lá atrás. E hoje nós temos tudo para não errar, porque Ele já nos deu tudo. Então a gente tem que se colocar nessa posição completa de dependência do Senhor, lutar contra esse desejo de ser independente de Deus, porque senão a gente não vai viver tudo que a gente foi chamado para viver. Essa foi a proposta do diabo, né? Exato. Se você comer desse fruto, vai se tornar como ele. Ou seja, se eu me tornar como ele, não preciso mais dele. Né? Então essa autossuficiência, esse desejo pela autossuficiência, pela autodependência, ela é um grande inimigo que faz com que a gente corra de quem a gente precisa
corra para quem a gente deve correr para, né? Que é correr para Deus, que é estar perto dele. Fala sobre Saul, Leninha, que é um exemplo de impedimento. Saul, ele foi escolhido por Deus para reinar. E o orgulho dele, né? O orgulho dele fez ele pensar que ele fosse autossuficiente. Porque o orgulho gera o medo de perder a reputação. E é isso que aconteceu com Saul. Em uma das guerras lá que eles estavam vivendo, Samuel era o sacerdote, e os sacrifícios eram feitos só pelos sacerdotes. O rei não podia fazer o sacrifício, era só o sacerdote. E Samuel estava demorando a chegar para fazer o sacrifício. Só que aí Saul, achando que para ele não ficar feio diante do povo, né? Ele não esperou o sacerdote chegar para fazer o sacrifício e fez o sacrifício. Aí logo depois Samuel chegou e falou com ele: hoje o seu reino está sendo dividido, o seu reino está sendo rasgado. Deus te rejeitou, porque ele preferiu fazer algo que não era da alçada dele fazer, que não era dos business dele, por causa da reputação, para continuar com a reputação diante do povo. Ele preferiu desobedecer Deus, que era uma ordem de Deus, para ficar bem diante do povo. E foi por isso que depois a gente já sabe da história, ele continuou governando, mas o Espírito de Deus já não estava mais nele. A Bíblia fala que ele reinou 40 anos sem o Espírito de Deus. Então, a desobediência leva a isso. E o nosso convite sempre nesses face a faces, é o quê? É sempre o caminho de volta para Deus, é o caminho de volta à obediência, é o caminho de volta à dependência de Deus, é o caminho de volta para Ele, é o caminho de volta para o Éden, aonde era tudo perfeito, aonde era tudo conectado com a fonte de amor, aonde eles não tinham falta de nada, porque eles eram plenos, eles eram puros, plenos, cheios, completos. É para esse lugar que é o convite para a gente voltar para Deus. Salmão falou ontem, foi interessante, né? Que Adão desejou a autossuficiência, né? Uhum. E o Saul pensou que já tinha. Pensou que já era autossuficiente. Sim. Você vê que parece que é uma progressão de desobediência. Exato. E tem uma coisa que eu vejo aqui, que é uma coisa que nos difere e nos iguala ao Saul. O que nos iguala ao Saul é que nós também somos reis da nossa vida, quando a gente pensa a vida pelo livre-arbítrio, pela liberdade que Deus nos deu. Então, o governo da nossa vida está na nossa mão. O governo de Israel estava na mão de Saul. Isso nos iguala a Saul. O que nos difere de Saul é que Saul não teve a mesma sorte nossa, porque não deu para se arrepender. Deus disse: rasguei o teu reino, já arrumei um outro. E a bênção é essa diferença nossa com Saul, porque nós temos o Cristo. E quando você perde o face a face, você consegue se reconectar, ir a Ele e dizer: Senhor, me livra, tem misericórdia de mim. Deus, eu estava louco quando eu pensei, quando eu fiz, quando eu agi, quando eu deixei de agir, quando eu falei, quando eu... Você entende? A bênção é essa. E aí o que eu faço com essa diferença?
que eu estou fazendo com ela? Eu vou caminhar a exemplo de Saul, governando uma vida sem Deus, sem o face a face, ou eu vou dizer, Senhor, nem um dia sequer sem o face a face. É o que Moisés falou para Deus, um dia que Deus disse, eu vou Moisés, vou mandar meu anjo com vocês, mas eu não vou mais no meio de vocês me irritaram demais. E Moisés disse, Senhor, não faça a gente sair daqui, se a sua presença não for com a gente. Moisés sabia que o anjo de Deus é algo extraordinário, poderoso, mas não é Deus. Moisés sabia que, Moisés conhecia Deus face a face, ele sabia que sem Deus não dava, ele sabia o quanto era maravilhoso caminhar face a face com Deus, ele sabia o quanto era maravilhoso depender de Deus, e ele sabia, de alguma maneira Moisés sabia, que o anjo era um ser cumpridor de ordem, que se Deus manda matar, ele mata, se Deus manda poupar, ele poupa. Mas Deus não. Deus continua sendo esse Senhor, cheio de amor, de misericórdia, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, de restauração para a nossa vida. Eu quero crer que qualquer que sejam os impedimentos que hajam, os inimigos do face a face que existam, seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja no nosso entorno, seja na sociedade, seja no que for, gente, no que for, eles serão sempre menores do que o poder de Deus para nos levar para o face a face. Se você me apresentar 10 razões, ou se eu apresentar para Deus 10 razões pelas quais eu não estou conseguindo andar face a face com Ele, Deus me apresenta 1000 caminhos para andar no face a face. Se eu mostrar para Deus meia dúzia de rotas das quais estão tentando me desviar do face a face, Deus me mostra 100 caminhos de vida, 100 caminhos por face a face. Esse é o propósito de Deus, esse é o intuito de Deus, que a nossa vida seja marcada, seja cheia de face a face. Então, como eu tenho dito esses últimos dias, não dá para você viver sem a compreensão de que tem tido face a face com Deus, ou de que pelo menos já teve um que marcou a tua história, que revolucionou a sua vida. Não dá, sabe por quê? Porque Deus é o mais interessado que você tenha. Se ele não está acontecendo, talvez seja a oportunidade de Deus, o trabalhar de Deus nesse tempo, para nos despertar e dizer, eu quero face a face com você. Eu não quero mais te conhecer só pela minha soberania. Eu quero te conhecer pelo quanto você se rasga, se revela, se entrega, se deixa conhecer. Essa dimensão, ela é mais poderosa, não é? Vamos orar? E quando Jesus fala, rapidinho, quando ele vai ensinar os discípulos a orar, né, que os discípulos pedem ele para ensinar a orar, ele fala, entra para o seu quarto, fale com o teu pai em secreto, e ele te ouvirá. Deus, o Espírito de Deus, lá em João fala, Jesus fala, que ele e o Pai viria morar dentro de nós. Deus está dentro de nós. Você quer um face a face com Deus? Olha para dentro de você. Os face a face que nós temos com Deus hoje é dentro de nós. Deus não está aqui fora, Deus está dentro. O reino de Deus está dentro. É dentro de nós. Quando nós olhamos, buscamos Deus dentro de nós, a transformação ela é
não tem como você fugir dela. Não tem como, porque Deus está dentro de nós. Ele tanto mostra a face dele, quanto mostra o nosso estado. Tudo ao mesmo tempo, porque ele está em nós. A luz dele, Deus é luz, Deus é fogo, Deus é espírito, Deus é amor, isso está tudo dentro de nós. Todas as manifestações de Deus que a gente precisa já está dentro de nós. É só a gente olhar para dentro, é isso que Jesus quis dizer para os discípulos. Você quer orar? Entra para o seu quarto, fala com seu pai em secreto. Olhe para você, olhe para dentro de você. Que Deus está te ouvindo, a gente não precisa ir para um lugar para falar com Deus, para encontrar Deus. Deus está dentro de nós. E às vezes a gente se esquece disso. E essa transformação ela é inevitável. Quando você se olha para dentro, você encontra com Ele e com você ao mesmo tempo. E ali é gerado toda uma... Você se torna um com Ele, inevitavelmente. Foi o que Jacó falou em Betel, né? Jacó falou assim, o Senhor estava aqui e eu não sabia. É isso aí. Todo o tempo Deus estava lá e Ele não estava pensando. Então tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que Deus está ministrando diariamente, tudo que está acontecendo, sabe? Existe uma marca de Deus aí, existe uma digital de Deus em todos os cenários do seu coração, da sua vida, das complexidades. Se volte para Ele. Deus está mais perto do que qualquer pessoa possa pensar, julgar ou imaginar. Perto está o Senhor. Quer concluir alguma coisa? Eu acho que, enquanto a Leninha falava, uma coisa que me veio à mente como um grande impedimento são as distrações. E eu tenho refletido muito sobre isso, sobre as distrações. A verdade é que talvez, mesmo inconscientemente, nós estejamos querendo nos distrair. Porque distraídos a gente não olha para dentro. Talvez você tenha medo de olhar para dentro. Porque como na primeira mensagem nossa aqui, que eu falei sobre a mulher samaritana, quando ela se encontrou com Cristo, a primeira coisa que Ele fez foi arrancar as máscaras dela, para que ela pudesse olhar para dentro e saber que ela precisava dessa transformação. E às vezes as nossas distrações estão sendo, né? Não, é para eu esparecer. Eu preciso esparecer. A gente não fala isso? Nossa, eu preciso de um momento para, né? Talvez a sua distração, talvez a minha distração, talvez isso aqui, esteja sendo objeto de fuga, para não olhar para dentro. Porque olhar para dentro dói. A Leninha acabou de dizer. Olhar para dentro, você vai olhar para dentro mesmo. Você vai saber que tem muita coisa que o Senhor quer arrancada ali, para que Ele possa realmente ocupar todos os espaços. Então eu acho que, só para a gente fechar, o que me vem à mente é dizer isso. Não fuja de olhar para dentro. Se você tem alguma distração, seja qual for ela, distração não quer dizer pecado. A Bíblia diz, tudo é lícito a nós, mas nem tudo convém por quê? Porque nem tudo vai te fazer bem, nem tudo vai te fazer chegar no propósito. Então, se há algo na tua vida, pode ser algo completamente lícito, mas que está te roubando a oportunidade de olhar para dentro, se encontrar com a tua miséria e permitir que Deus realmente faça uma obra poderosa, pare com isso, paremos com isso. Porque eu sei que o Senhor quer fazer muito mais. Todo dia a mais.